É muito importante conhecer os ensinamentos de Carl Jung sobre o regresso ao mundo interior do indivíduo, o silêncio interior e a transformação pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre a importância de deixar de contar o que se passa na sua vida segundo Carl Jung. Mesmo o poder do silêncio. A partir do momento em que uma pessoa abre os olhos para o mundo, começa a viver entre sons, as vozes da sua família, a multidão a ecoar nos corredores da escola, o barulho das cidades, as notificações incessantes da era digital e, mais importante, a tagarelice da sua própria mente. Descobrir o silêncio interior no meio destes sons não é apenas um momento de paz, mas também uma profunda consciência espiritual. Segundo Carl Jung, o processo de autorrealização do indivíduo, isto é, a individuação, começa com o silêncio interior e não com o ruído exterior. Porque o silêncio não é apenas a ausência de palavras, é um estado de consciência em que o significado se concentra e a intuição começa a falar. Quando uma pessoa tenta explicar as suas experiências, cai na ilusão de que pensa que se consegue explicar a si própria. Contudo, as palavras muitas vezes diminuem a verdade. Aos olhos de Jung, um indivíduo verdadeiramente desenvolvido não sente necessidade de expressar constantemente o que está a viver. Pelo contrário, aprende a absorver a vida profundamente e a suportá-la em silêncio. No mundo moderno, partilhar as nossas experiências tornou-se um hábito. As redes sociais são um exemplo extremo disso. Existe uma pressão para comunicar instantaneamente ao mundo exterior cada emoção que sentimos, cada passo que damos, cada dor que sofremos. Esta necessidade de explicar é, muitas vezes, uma tentativa de suprimir a nossa solidão interior. Nesta altura, Jung vê a capacidade de uma pessoa estar sozinha em silêncio como um sinal de verdadeira maturidade espiritual. O silêncio é perturbador porque obriga a pessoa a confrontar-se. Quando deixa de contar, é quando encontra a sua voz interior, os seus medos, os seus desejos, a sua sombra. Este encontro não é fácil, mas é precisamente nesta área difícil que o indivíduo descobre a sua verdadeira natureza. O silêncio no pensamento de Jung não é apenas uma linguagem individual, mas também uma linguagem universal. Uma pessoa que alcança o silêncio interior estabelece uma ligação mais profunda com o universo. Ele já não precisa da aprovação, compreensão ou aplausos dos outros, porque à medida que nos aproximamos do centro da consciência, a compreensão substitui a explicação. E esse significado pertence apenas ao indivíduo. Não pode ser colocado em palavras e não pode ser transmitido a outros. A compreensão de Jung sobre a psicologia analítica baseia-se no poder dos símbolos e imagens pessoais no mundo interior. Estas imagens são reveladas apenas no silêncio. As emoções que são suprimidas ao falar vêm ao de cima quando permanecemos em silêncio. E esse surgimento é o início da transformação. Quando escolhe permanecer em silêncio para compreender o que está a acontecer na sua vida, em vez de estar constantemente a explicar, começa a conectar-se com a sua mente subconsciente. As pequenas luzes que brilham nos cantos escuros do seu mundo interior são muito mais valiosas do que os aplausos mais brilhantes do exterior. A alma que amadurece no silêncio sabe o que é importante. Segundo Jung, uma pessoa que ouve a sua própria profundidade no silêncio já não fala ao acaso. Cada palavra provém da sua própria essência. E este é um estado de verdadeira sabedoria. 2. O porquê razão surge a necessidade de se expressar. O desejo humano de se expressar não é meramente um desejo de comunicação, mas assenta numa base psicológica e existencial muito mais profunda. Segundo Carl Jung, esta necessidade é alimentada pela máscara social do indivíduo, a que chama persona. Persona é uma identidade que desenvolvemos, muitas vezes de forma inconsciente, para nos conformarmos com as expectativas da sociedade. Esta máscara é um escudo protetor desenvolvido para ser aceite, amado, aprovado e compreendido por aqueles que nos rodeiam. Ao viver com esta máscara, a pessoa torna-se cada vez mais distante do seu verdadeiro eu. E sempre que se desliga do seu centro interior, sente necessidade de contar mais ao mundo exterior.
porque a pessoa já não se alimenta de dentro, mas sim da aparência. Nesta altura, expressar-se deixa de ser um impulso interior e passa a ser uma necessidade social. Na análise de Jung, esta necessidade representa uma espécie de alienação psíquica. Quanto mais alguém conta, menos é ele próprio. As raízes desta vontade de narrar remontam à infância. Se a criança é recebida com amor quando expressa os seus sentimentos e pensamentos, acredita que contar é um meio de aceitação. Esta aprendizagem torna-se automática com o tempo. Quando uma pessoa na idade adulta tende a partilhar todas as experiências que tem com o meio envolvente, não age de forma consciente, mas sim com o condicionamento estabelecido na infância. Para explicar com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, a necessidade de narrar não é apenas um hábito individual, mas uma busca herdada da história humana. Aceitação, pertença, reconhecimento. Mas quando esta busca já não serve à integridade espiritual do indivíduo, torna-se um fardo, porque a mente que narra constantemente não consegue ir mais fundo dentro de si mesma. As experiências perdem o seu significado quando são transmitidas externamente. As palavras diminuem, simplificam e, por vezes, até distorcem a experiência. Segundo Jung, a verdadeira transformação não começa com a narração, mas com o suporte do peso da experiência em silêncio. Outra fonte da necessidade de se expressar é o esforço do indivíduo para provar a sua existência ao mundo exterior. A vida moderna obriga o indivíduo a estar constantemente visível. Esta visibilidade não é apenas um estado de exposição físico, mas também emocional e mental. Quando uma pessoa tenta preencher o seu vazio interior com palavras, na verdade, suprime a sua própria solidão. Jung vê esta solidão não como uma deficiência, mas como uma fase inevitável no desenvolvimento da alma. No entanto, em vez de chegar a esse estágio, a pessoa encobre essa solidão expressando-se constantemente. No entanto, o desenvolvimento espiritual não é possível com a aprovação do mundo exterior, mas com a relação profunda que o indivíduo estabelece com o seu mundo interior. A vontade de contar aumenta nas situações em que esta relação está ausente. Uma pessoa percebe o silêncio interior como uma ameaça, porque nesse silêncio as máscaras caem e o verdadeiro eu torna-se visível. Segundo Jung, encontrar este eu exige coragem. É fácil de explicar, mas difícil e transformador de confrontar. A necessidade de se expressar não se resume apenas à aprovação social ou ao vazio emocional. É também uma forma errada de tentativa do indivíduo se compreender. As pessoas pensam frequentemente que podem compreender as suas experiências externalizando-as. Contudo, esta manifestação permanece à superfície. A verdadeira compreensão é possível através da introspeção. Jung foca-se no não contado, nos silêncios, nas pausas, nos sonhos e nos símbolos, em vez das coisas que são contadas durante o processo terapêutico, porque a verdadeira linguagem do homem são os símbolos silenciosos do seu subconsciente. Decifrar estes símbolos é mais difícil do que explicá-los, mas está mais próximo da verdade da alma. Neste sentido, o desejo de se expressar é a tendência do indivíduo para se confiar ao mundo exterior em vez de se envolver na exploração interior. No entanto, a individuação, isto é, a integridade espiritual, começa com o afastamento do mundo exterior e a criação de raízes no mundo interior. 3. Contar ou vivenciar experiências. O homem moderno baseia a sua vida primeiramente em experienciar e depois descrever cada emoção, pensamento ou acontecimento que encontra no fluxo da vida. No entanto, na perspectiva psicológica de Carl Jung, este ciclo é uma ilusão perigosa que faz com que o indivíduo se distancie da essência da experiência. Porque a transformação da experiência em narrativa muitas vezes diminui o significado de algo, ou até o coloca numa forma diferente do que realmente é. Narrar intervém no estado bruto e bruto da experiência. Passa por filtros mentais, coloca-o dentro de estruturas lógicas e conforma-o aos critérios de aceitação social. Segundo Jung, a verdadeira transformação da psique humana reside na própria experiência. Não é revelada quando é colocada em palavras,
mas quando é sentida completamente. A experiência é inerentemente silenciosa. Acontece dentro de nós, cresce dentro de nós, dissolve-se dentro de nós. No entanto, a narração leva este processo interno para fora, e ao levá-lo para fora, perdem-se as camadas mais valiosas da experiência. O desejo humano de narrar muitas vezes não se importa com a profundidade do que se vivencia, mas com o quanto disso se pode transformar numa história. Isto resulta numa atitude mental em que o foco não está em ter a experiência, mas sim em como transmiti-la aos outros. Segundo Jung, esta abordagem enfraquece a ligação do indivíduo consigo mesmo, porque a experiência deixa uma marca no mapa psíquico do indivíduo. Contar é tentar desenhar um mapa que represente esse traço. Por mais detalhado que seja o mapa, nunca poderá ser o terreno em si. A experiência é como subir ao topo de uma montanha. Contar é mostrar uma fotografia daquela montanha. E nenhuma fotografia é suficientemente poderosa para transmitir o vento que sopra nesse pico, a solidão sentida nessa altura ou a transformação interior. É por isso que a abordagem terapêutica de Jung segue as profundezas sentidas e não as histórias contadas. Porque a dissolução e a integração espiritual não são possíveis com palavras, mas com o testemunho interior silencioso. Vivenciar a vida é um processo muito mais difícil e corajoso do que explicá-la, porque contar envolve a mente, analisa, classifica e dá sentido ao que é vivenciado. No entanto, experimentar exige deixar a mente para trás e concentrar-se no corpo, nas emoções e na intuição. Isto requer aceitar a perda de controlo. Segundo Jung, este confronto possibilita ao indivíduo encontrar o seu lado obscuro, ou seja, a sua sombra. A necessidade de explicar é muitas vezes uma tentativa de escapar a este confronto. Em vez de permanecer na experiência, a pessoa quer imediatamente exteriorizá-la e distanciar-se dela. Assim, ele torna administrável aquilo que vivencia, colocando-o em palavras, mas frustra o verdadeiro potencial da experiência, porque toda a experiência real é uma oportunidade de transformação, desde que se possa permanecer nele, desde que se possa existir com ele. Nas palavras de Jung, a alma que fala em símbolos não consentirá em palavras. Experimentar a vida é uma porta que se abre para o inconsciente. Para transpor o limiar desta porta, é necessário pôr de lado o hábito da narração, porque o inconsciente se alimenta do silêncio. Aí as imagens falam, não as palavras. É por isso que Jung encaminha os seus pacientes para sonhos, desenhos e intuições em vez de palavras durante o processo terapêutico. Porque a verdade vem antes das palavras. A verdade não pode ser dita, apenas habitável. O espírito humano só cresce quando permite a plena intensidade da vida. Este crescimento não é obra de uma mente voltada para o mundo exterior, mas de uma alma enraizada no seu próprio espaço interior. Contentar-se em explicar a dia a possibilidade de transformação. A experiência inicia a transformação, lentamente, silenciosamente, mas irreversivelmente. É por isso que, na abordagem de Jung, a narração é secundária. Antes de poder falar sobre algo, é preciso realmente vivenciá-lo. E na maioria das vezes não há necessidade de contar o que realmente aconteceu. 4. Viva para compreender, não para explicar. A relação que uma pessoa estabelece com a vida é muitas vezes ofuscada pelo desejo de uma representação exterior. Cada acontecimento, cada emoção, cada ponto de ruptura é remodelado na mente para ser contado a alguém. No entanto, as observações profundas de Carl Jung sobre o mundo interior mostram o quão superficial e restritiva é esta abordagem para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Segundo Jung, a vida não é uma narrativa, é um processo de descoberta interior. As experiências devem servir para que o indivíduo analise o seu próprio mapa espiritual, não para apresentar histórias aos outros. A necessidade de explicar é muitas vezes uma forma de evitar a compreensão e permanecer à superfície. No entanto, quando uma pessoa pretende compreender o que está a vivenciar, as palavras recuam e dão lugar à intuição, aos símbolos e à consciência profunda no silêncio.
Esta compreensão é uma transformação não só do conhecimento, mas também da consciência. Viver para contar a história transforma a experiência numa montra. Viver para compreender faz dela uma ferramenta de transformação. Viver a vida para a compreender exige que abordemos os acontecimentos não perguntando por que é que isto aconteceu, mas perguntando o que é que desencadeou isto em mim. No conceito de individuação de Jung, esta questão é central. Individuação são os passos dados pelo homem em direção à sua integridade interior. É confrontar as próprias sombras, desejos, medos e potenciais. Neste processo, contar é muitas vezes um desvio desnecessário. Porque o ato de narrar, sem que se dê por isso, distorce a essência da experiência, transformando-a numa ficção mental. A compreensão é uma forma mais holística de existência que se estende da mente ao coração e do coração ao inconsciente. Segundo Jung, a verdadeira mudança não ocorre através do conhecimento, mas sim através da consciencialização. E essa consciência surge de dentro, não de fora. Quando uma pessoa começa a compreender a dor que está a sentir, percebe que essa dor não é apenas um acontecimento. Percebe que o seu conflito interno é um reflexo de partes reprimidas de si mesmo ou do seu passado não resolvido. Esta consciencialização é mais valiosa e transformadora do que apenas explicar. Viver para compreender requer ler cada momento, cada relação, cada fracasso ou disseção como uma bússola interior. Esta bússola guia o homem não no mundo exterior, mas nas profundezas da sua própria alma. E, a esta profundidade, as palavras são muitas vezes inadequadas. Na abordagem terapêutica de Jung, em vez de ser uma pessoa a contar o que vivenciou, o foco está no que essa experiência deixa nela, no que desencadeia e no significado interno que transporta. Porque as narrativas são muitas vezes moldadas por mecanismos de defesa. Quando uma pessoa narra, protege-se, justifica-se ou dá conscientemente significado aos acontecimentos. Mas compreender exige remover essas proteções e olhar de forma nua e crua para a própria realidade. Narrar lida com a forma como aparecemos aos olhos dos outros. Compreender é vermos-nos com os nossos próprios olhos interiores. Por conseguinte, uma vida orientada para a compreensão é um caminho de desenvolvimento mais profundo, mais tranquilo, mas mais radical. Viver a vida para a compreender requer paciência, porque este caminho não é alimentado por resultados rápidos ou aprovação social. O silêncio, a incerteza e a solidão interior são naturais paragens neste caminho. Jung chama este processo jornada noturna da alma. Nesta viagem noturna, a pessoa confronta a sua escuridão interior e os corredores desconhecidos do inconsciente. E cada encontro é uma descoberta, não uma narrativa. Nestas descobertas, ora há dor, ora fascínio, ora decepção. Mas cada uma delas é uma oportunidade para compreender camadas mais profundas da alma. Segundo Jung, a procura de significado é a dinâmica fundamental da psique humana. Esta dinâmica não se contenta com conquistas externas ou histórias contadas isoladamente. A verdadeira satisfação só ocorre quando nos conectamos com o significado pessoal que está no cerne do que experienciamos. E este vínculo torna-se mais forte não por ser contado, mas por ser vivenciado e profundamente compreendido. 5. Viagem às profundezas da alma. Segundo Carl Jung, a verdadeira viagem do homem não é em direção ao mundo exterior, mas em direção ao seu próprio mundo interior. Esta viagem não é sobre passos físicos, é um processo de descoberta, interior entrelaçado com símbolos, sonhos, arquétipos e consciência intuitiva. Jung chama a este processo individualização. A individuação permite a um indivíduo reunir os aspectos fragmentados da sua psique, tornando-se um ser mais completo. No entanto, este processo não é possível permanecendo à superfície, mas sim através de um corajoso mergulho nas profundezas da alma. Mergulhar nas profundezas da alma exige que a pessoa confronte o seu inconsciente e entre em contato com aspectos de si mesma que reprimiu, rejeitou ou nunca reconheceu.
Estes aspectos incluem medos, desejos, traumas do passado, partes sombrias da personalidade e símbolos antigos filtrados pelo inconsciente coletivo. E cada uma delas é uma paragem no caminho para a integridade psicológica do indivíduo. As profundezas da alma não são apenas escuras, é também uma zona de parto. Aqui a pessoa descobre não só as suas feridas, mas também o seu potencial. O primeiro limiar encontrado nesta viagem interior é o lado de nós a que Jung chama sombra. A sombra é a soma dos aspectos de nós mesmos que permanecem fora do nosso eu consciente, que não aceitamos, que reprimimos ou que são indesejados pela sociedade. As pessoas fogem muitas vezes da sua sombra, exteriorizam-na e veem-na como um crime nos outros. No entanto, para quem pretende mergulhar nas profundezas da alma, o confronto com a sombra é inevitável. Este confronto é tão libertador quanto perturbador, porque a sombra não é apenas escuridão, inclui também a criatividade reprimida, as paixões reprimidas e a originalidade. Integrar-se com a sombra é o primeiro passo para ser honesto, consigo mesmo. E essa honestidade é o início de uma verdadeira transformação interior. Jung vê o encontro com a sombra não só como uma necessidade psicológica, mas também espiritual, porque sem conhecer a nossa sombra, não podemos compreender completamente quem somos. Uma alma que consegue ver a sua própria escuridão torna-se capaz de compreender a escuridão dos outros, em vez de a julgar. Isto aumenta a capacidade de empatia, o nível e a profundidade da sabedoria interior de uma pessoa. Esta viagem às profundezas da alma envolve solidão, porque neste processo a pessoa entra num espaço onde ecoam as vozes interiores, e não o mundo exterior. O silêncio é aqui inevitável, porque os verdadeiros insights emergem da consciência silenciosa e não de narrativas ruidosas. Esta solidão não é isolante, é purificador. À medida que uma pessoa se volta para si própria, a sua necessidade de aprovação dos outros diminui porque a sua bússola interior começa a funcionar de forma mais poderosa. Esta introspeção que Jung recomenda aos seus clientes é uma necessidade existencial e não uma prática terapêutica. Não importa o quão bem-sucedida, popular ou produtiva uma pessoa possa parecer por fora, se ele está dividido internamente, sente-se profundamente perturbado. Esta inquietação, muitas vezes, nem consegue explicar o que está em falta. No entanto, sem mergulhar nas profundezas da alma, a fonte deste sentimento de incompletude não pode ser alcançada. Porque não é apenas um lugar de destruição, é também o lugar onde residem o potencial esquecido, o amor reprimido e o anseio. A abordagem de Jung defende que a viagem interior é um movimento constante, não um destino. Quando uma pessoa atinge esta profundidade, nenhuma área da sua vida permanece a mesma, porque esse contacto enche até o ordinário de significado. Os símbolos, arquétipos e pistas internas escondidas em momentos comuns da vida diária começam a ser vistos mais claramente. Esta consciência permite ao indivíduo amadurecer não só espiritualmente, mas também ética, emocional e mentalmente. Agora, a pessoa torna-se não apenas ouvinte, mas autor da sua própria história interior. Não há vitória nem derrota nesta história. Só existe profundidade interior, integridade e sinceridade. E esta é a definição mais simples do despertar espiritual. A viagem nas profundezas da alma começa com a coragem, continua com o silêncio e termina com a integridade interior. Nesta viagem, o principal não é explicar, mas sim compreender e integrar. O legado de Jung é o mapa desta viagem. Assunto regressando do mundo exterior para o interior. O homem da era moderna afastou-se gradualmente da sua verdade interior na sua intensa relação com o mundo exterior. Este estilo de vida, que se foca constantemente no sucesso, no estatuto, na visibilidade e na interação social, leva as pessoas a suprimir as suas necessidades espirituais. Segundo Carl Jung, esta orientação é contrária à natureza do indivíduo, porque o homem não é um ser que vive apenas na realidade exterior. Ao mesmo tempo, ele tem um mundo interior profundo.
uma estrutura espiritual moldada pelo inconsciente. Uma pessoa perdida no caos do mundo exterior tenta preencher o seu vazio interior trabalhando mais, falando mais ou tentando ser mais. No entanto, a verdadeira satisfação é possível através da ligação estabelecida com o que está dentro e não com o que é visível. A transformação de fora para dentro não é, nos ensinamentos de Jung, uma regressão, mas uma elevação espiritual. Esta é a volta do homem à sua própria essência. É a coragem de parar de dizer e começar a observar e a compreender. A mudança do mundo exterior para o mundo interior é o momento em que o indivíduo decide pôr de lado as imagens exteriores e encarar o seu verdadeiro eu. Esta não é uma decisão que possa ser tomada facilmente, porque o mundo exterior está repleto de aplausos, marcações, gostos e aprovações. No meio destas vozes, a pessoa torna-se incapaz de ouvir a sua própria voz interior. Jung descreve esta situação como uma espécie de alienação psíquica. Quando uma pessoa se aliena de si própria, define-se com as máscaras que conhece. Empresário de sucesso, bom pai, intelectual, amigo dedicado. No entanto, estas identidades representam muitas vezes apenas uma pequena parte da sua realidade interior. Voltar-se para dentro requer deixar de lado as máscaras e entrar em contato com a essência. Neste contato, as defesas caem, as desculpas silenciam e a pessoa fica apenas consigo própria. Neste ponto, começa a verdadeira transformação, porque quando uma pessoa encara a sua própria verdade nua e crua, começa a compreender não só quem não é, mas também quem é. Voltar-se para dentro não é um escape. Pelo contrário, é o confronto mais radical. Segundo Jung, nesta viagem o indivíduo encontra a sua sombra, desejos reprimidos, medos inconscientes e até arquétipos antigos da consciência coletiva. Estes encontros podem ser perturbadores, mas também podem ser esclarecedores, pois nestas profundezas o homem descobre não só os seus lados obscuros, mas também o seu potencial divino. A luz da alma só aparece quando há contato com as trevas. E essa luz não é recebida do exterior, surge de dentro. Toda a resposta procurada no mundo exterior está já presente no mundo interior. Mas para chegar a estas respostas, o silêncio, a solidão e a paciência são necessários. Afastar-se da velocidade do mundo exterior, silenciar o ruído da mente e abrir espaço para a consciência intuitiva são essenciais para se voltar para dentro. Na prática terapêutica de Jung, a relação que o indivíduo estabelece com as imagens internas, os símbolos e os sonhos são as ferramentas básicas deste processo. Porque voltar-se para dentro não é apenas uma decisão mental, é um estado de consciência que abre as portas do inconsciente. Passar do mundo exterior para o interior também muda radicalmente a forma como uma pessoa descreve a sua vida. Agora, em vez de contar o que vivenciou, a pessoa observa o que a experiência transformou nela. Os acontecimentos deixam de ser meras experiências externas, tornam-se guias internos. Cada encontro, cada perda, cada crise, torna-se um limiar na evolução espiritual do indivíduo. Esta perspectiva salva as pessoas da mentalidade de vítima, porque a pessoa já não lê a vida como aquilo que lhe acontece, mas como sinais que lhe guiam a alma. Para alguém que se voltou para dentro do mundo exterior, contar já não é uma necessidade. Por vezes torna-se um obstáculo, porque algumas verdades não podem ser ditas. Só pode ser vivida, sentida e transformada internamente. Como disse Jung, o símbolo mostra onde a palavra não pode chegar. Portanto, a viagem de introspeção permite ir além das palavras, tecer a vida com significado e enraizar-se na consciência espiritual. 7. Diga isso a si próprio, não aos outros. A necessidade de uma pessoa se expressar é muitas vezes alimentada pelo desejo de se conectar com o mundo exterior e de ser compreendida e aprovada. Por detrás de cada narrativa existe uma expectativa invisível: ser compreendido. No entanto, segundo Carl Jung, esta expectativa ofusca a ligação silenciosa que uma pessoa deve estabelecer com o seu verdadeiro eu. À medida que uma pessoa vive a sua vida enfrentando os outros,
começa a reprimir a sua voz interior. Uma pessoa que fala constantemente sobre a sua vida, muitas vezes não a está a viver verdadeiramente, pois a essência da experiência é silenciosa, profunda e cheia do inexprimível. O esforço de narrar pode tornar-se uma espécie de fuga, uma orientação escolhida para evitar o confronto consigo mesmo, não entrar em contato com a dor, não sentir o vazio. Contudo, o que Jung ensinou é isto: o sentido da vida não está no que os outros entendem, mas na interpretação que cada um faz do seu próprio mundo interior. Portanto, se algo precisa de ser explicado, deve ser explicado primeiro a si mesmo, como um diário silencioso, como olhar para um espelho interior, porque cada palavra dirigida aos outros alimenta de certa forma a dependência exterior. Toda a expressão interna dirigida a si próprio possibilita ao indivíduo aproximar-se do seu centro. Dizer a si mesmo não é apenas falar com a sua voz interior. Significa também abrir espaço para as emoções, intuições e imagens internas e perceber o que está a despertar no inconsciente. Jung realça que os sonhos, as expressões artísticas e os símbolos são muito valiosos neste sentido, porque a mente consciente é limitada pelas palavras. No entanto, a linguagem da alma é intuitiva, tecida com imagens e multifacetada. A forma de contar a si mesmo não é através de histórias de sucesso externas. Tudo se resume à honestidade interior. O que estou realmente a sentir? O que me abalou tanto? O que é que esta experiência despertou em mim? Questões como estas levam as pessoas da superfície para a profundidade. Contar histórias ao mundo exterior é muitas vezes superficial, porque a avaliação, o julgamento e a expectativa de resposta são aí dominantes. No entanto, na expressão introvertida apenas existe abertura, autenticidade e ausência de expectativas. Isto permite que as pessoas se vejam nuas, sem usar máscara ou ficarem na defensiva. Alguém que conta constantemente a sua história aos outros acabará por se alienar da sua própria história. Porque, à medida que a narrativa se repete, torna-se estereotipada, as emoções dão lugar à aprendizagem mecânica e as experiências tornam-se anedotas. Por detrás da vontade de contar existe uma necessidade reprimida de aprovação. Jung acha perigoso para um indivíduo começar a validar-se a partir de fora, porque a aprovação externa é passageira e exige cada vez mais. No entanto, dizer a si mesmo torna possível uma aceitação interior. Este não deve ser completo. É aprender a fazer as pazes com a própria incompletude, ser capaz de viver com a própria fragilidade e procurar significado dentro de si. E não fora. Dizer a si próprio é um processo terapêutico. Esta expressão acontece ora através da escrita, ora através do silêncio, ora através de uma conversa interior durante um passeio. O que importa é o rumo da narrativa, para fora ou para dentro. Este aspecto da narração nos ensinamentos de Jung faz parte da integração espiritual, da individuação e da verdadeira liberdade interior. Porque quando uma pessoa começa a compreender o seu mundo interior, a ligação que estabelece com o mundo exterior torna-se mais genuína, mais profunda e mais simples. Neste contexto, o apelo para parar de contar o que se passa na sua vida não significa abandonar completamente a ideia de contar. É um convite para mudar o rumo da narrativa. A narrativa não deve ser uma montra para os outros, mas uma ponte interna que se constrói consigo mesmo. Ao atravessar esta ponte, a pessoa aproxima-se de si própria. Familiariza-se com aspectos de si que não conhecia, sente o que reprimiu e aproxima-se um passo da totalidade que tanto almeja, explicando a si próprio, não aos outros. É ouvir a sabedoria interior que ecoa na solidão. Nesta sabedoria, não há ostentação nem desejo de admiração, nem pressa em ser aceite. Existe apenas a verdade profunda e simples da existência. Este é um dos maiores presentes que Jung trouxe à psicologia humana, o reconhecimento da primazia e da profundidade do mundo interior sobre o exterior. Explicar isso a si mesmo é o primeiro passo para se lembrar e viver essa prioridade. Huotu e sabedoria sem palavras. Durante séculos, a humanidade procurou a sabedoria nas palavras, nos conselhos e nos textos sagrados. No entanto,
Como Carl Jung salientou, a sabedoria nem sempre é transmitida por palavras. De facto, muitas vezes, a verdade mais profunda ecoa num silêncio indescritível. A sabedoria sem palavras surge no reino da alma, não da mente. Este é um estado de conhecimento que vai para além de dizer, explicar e até dar sentido. É uma intuição interior, uma compreensão silenciosa, uma consciência que não precisa de palavras. Esta sabedoria está também nas abordagens terapêuticas de Jung. Quando uma pessoa entra em contato com a sua própria sombra, arquétipos, sonhos e símbolos do inconsciente, nada lhe é explicado. Ele já sabe. Saber, neste contexto, não é uma aprendizagem externa, mas um despertar interno. E esse despertar acontece muitas vezes em silêncio. Quando a mente está em silêncio, quando as palavras são postas de lado, então a sabedoria antiga da alma começa a falar, mas sem palavras. A sabedoria sem palavras não é apenas um estado de consciência, é uma forma de estar. Comunicar, sem falar, ver profundidade num olhar, sentir o significado de um sonho, encontrar a paz interior numa paisagem natural. Nada disto requer explicação, porque tais experiências falam diretamente à alma. Esta franqueza é muito valiosa na teoria arquetípica de Jung. Os arquétipos falam através de símbolos, não com palavras. Portanto, a sabedoria não verbal é o reconhecimento do indivíduo desta linguagem simbólica e o estabelecimento de uma relação interna com ela. À medida que uma pessoa aprende a ler os símbolos da sua alma, já não precisa do ruído do mundo exterior. O esforço para explicar o que está a acontecer diminui, porque no fundo ele percebe isso. Explicar muitas vezes atrapalha a compreensão. Quando colocamos algo em palavras, damos-lhe forma, mas cada forma é uma limitação. A sabedoria reside no ilimitado, no informe, isto é, no que é independente das palavras. É por isso que a verdadeira sabedoria existe no silêncio. Ele não fala, mas conta. Não escreve, mas escreve. Não ensina, mas ensina. Neste ponto, o apelo para pare de contar o que está a acontecer na sua vida também inclui fazer as pazes com o silêncio. Jung defende que o estágio mais profundo da transformação espiritual é vivido no silêncio, porque o silêncio não é apenas uma quietude exterior, mas também uma purificação interior. Uma pessoa que consegue permanecer em silêncio penetra na essência do seu próprio ser sem se deixar levar pelas flutuações da mente. Nesta essência, as palavras tornam-se desnecessárias. Portanto, a sabedoria sem palavras é um processo que não funciona com conhecimento, mas com intuição interior. Um indivíduo ser sábio não significa que diga muito. Trata-se de ser capaz de permanecer em silêncio quando necessário e fazer com que o significado seja sentido. No final da viagem introspectiva de Jung, o indivíduo já não sente necessidade de narrar, porque já não é leal ao mundo exterior, mas à sua verdade interior. Esta lealdade produz um estado de consciência silencioso, mas inabalável. E esta consciência permite-nos viver até os pequenos momentos da vida com uma profundidade sagrada. A sabedoria sem palavras é um sussurro que ecoa no silêncio, para além da era da narrativa. É uma voz interior que todos podem ouvir, mas poucos escolhem ouvi-la. Quando um indivíduo que segue Jung capta essa voz, deixa de narrar a vida. A vida acontece. A narrativa dá lugar à existência. Tudo o que é vivenciado torna-se uma contemplação interior. Cada encontro torna-se um despertar interior. Neste ponto, o que precisamos não é de confirmação, explicação ou expressão. É apenas estar lá, sentir e ouvir o eco interior. A sabedoria sem palavras é exatamente o que significa uma vida vivida com esta profunda consciência. E talvez este seja o chamamento mais simples e profundo de Jung. Parar de dizer e simplesmente ouvir. Não o exterior, mas a profundidade interior. Neste vídeo falamos sobre a importância de parar para contar o que se passa na sua vida, segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.